Essa aula vamos mudar a aparência da nossa aplicação e eu pretendo que seja meio rápido, pois como sabemos que basta mudar algumas variáveis, colocar alguns atributos, o CS global já está pronto, então dá para criar a base do CSS da aplicação rapidamente. Isso não significa que não vamos mais mexer no CSS ao longo do tempo, mas já quero adiantar a base da nossa aplicação para depois só precisarmos mexer no que for aparecendo de menor em um componente ou outro. Então vamos começar. Começando pela fonte da nossa aplicação, eu quero colocar uma fonte diferente da padrão, mas não quero baixar nada do Google Fonts, vamos usar uma fonte que esteja disponível mesmo. Vou querer utilizar então o nosso Ion Fonte Family. E eu quero utilizar para a fonte aqui a Malgum Gothic. E se por um acaso eu não conseguir pegar essa fonte, então vamos apresentar as fontes padrões que o Ionic utiliza mesmo, que são a Roboto, e depois ele tem a Helvetica Neue, e por último aqui Sans Serif. Depois a cor padrão da fonte. Então para o nosso Ion Text Color, eu quero atribuir aqui um 333333, que ele vai ser aqui um preto meio fosco, que então, onde o Ionic não sobrescrever com as cores como a primária e outras que ele precisa atribuir, nós iremos atribuir essa cor aqui, esse preto. Depois eu quero colocar todos os nossos Ion Headers na cor primária. E vamos fazer isso de uma forma diferente. Nós vamos colocar os headers com a propriedade de Color Primary. Vamos utilizar as variáveis de CSS para isso. Então, no nosso arquivo de global.scss, aqui abaixo desse import do nosso tema de modal, vamos fazer um comentário aqui de estilo global de componentes do Ionic. E para estilizar o background do nosso Ion Header, tem um truque aqui. O header em si é só um container, ele não manda em nada praticamente. O que precisamos utilizar é o nosso Ion Toolbar para isso. Então vamos aqui pegar o Ion Toolbar e dentro nós vamos pegar a propriedade de background, que seria a cor de background. Na verdade seria o background em si da nossa aplicação, não precisa ser só a cor, pode ser qualquer atributo de background. Então o background eu quero passar para ele a variável que temos de primária, eu quero passar a cor primária. Para isso, eu tenho uma função chamada var, que é ela que eu utilizo para pegar a cor primária. Então eu posso passar aqui Ion Color Primary. E já está tudo certo. Para o nosso próximo passo, o que eu quero fazer aqui é remover um outline que fica no nosso Ion Fab Button. Em algumas plataformas ele acaba ficando com um quadrado de outline. Sabe quando você ativa um botão, você clica no botão e ele cria aquele outline, cria aquela borda azul? Aqui no nosso Ion Fab Button e em algumas plataformas ele acaba ficando com isso também. E como o nosso Ion Fab Button é redondo, ele pega e cria um quadrado, porque seria o tamanho do botão sem o nosso border radius. Sem o nosso border radius que transforma o nosso botão em redondo. Isso acaba ficando bem feio, então eu quero remover isso. E para isso, eu pego aqui o Ion Fab Button. E dentro dele, eu quero utilizar algo novo do SAS aqui, que eu acho que eu acabei não mostrando ainda, que é utilizar esse E comercial, para falar que quando for o Ion Fab Button e estiver aqui com o Focus ativado. Então eu vou colocar para ele aqui outline em none, então sem outline nenhum. Então quando for o Ion Fab Button e ele tiver com o pseudo seletor de focus, aí eu quero atribuir esse outline em none. Próximo passo são os cabeçalhos e dividers da nossa lista. Então eles estão com cores setadas direto no HTML, eu preciso removê-las. Eu vou procurar aqui, basta eu vir aqui nessa minha lupa e procurar por Ion List Header. Então ele vai dar todos os list headers que eu tenho aqui. E é só eu pegar aqui os que têm o atributo de Color Primary e remover. Então eu posso remover aqui, na verdade não só o Primary, mas qualquer outra cor que eu tenha. Aqui também vou remover esses dois, posso dar um Ctrl D para selecionar os dois. Apago aqui e acho que já não tenho mais nenhum. Então posso salvar. E também o Divider, então Ion Item
Cadê divider? Então todos os dividers que tem cor de tertiary, aqui eu posso remover e salvar novamente. Agora podemos alterar o CSS dos nossos Ion List Headers e nosso Ion Item Divider. Então para o nosso Ion List Header, eu quero pegar aqui o background e colocar ele em primary. Eu quero que o background do nosso list header seja primary. Então, Ion color primary. E para esse caso, em alguns outros componentes, eu preciso colocar a cor da fonte para contrastar com essa cor de fundo que nós estamos colocando. Por isso que ele tem a cor de contraste. Em alguns componentes ele coloca automaticamente, mas para esse caso aqui, o nosso Ion List Header, o Ionic, ele coloca uma cor diferente para a nossa fonte. Então, para isso, eu preciso colocar a cor de contraste. Então, eu tenho aqui a variável de color, que eu posso pegar aqui a var de Ion color primary contrast. Agora, para o nosso divider, eu posso fazer o mesmo, porém vai ser secondary. Então, aqui Ion item divider. Aqui no lugar de primary, vai ser secondary. E no caso, para o nosso toolbar, ele não precisa porque a cor que já tem de fundo automaticamente gerada pelo Ionic é uma cor preta, que é a cor de contraste do nosso toolbar. Então, ele já vai ficar certo. Mas para não restar dúvidas, para não ter nenhum erro aqui, eu posso colocar também então color. Divar Ion color primary contraste. Só para não acabar tendo algum problema mais para frente. Eu também quero alterar a fonte, o tamanho da fonte, no caso, no list header e no item divider, porque no MD, no Material Design, é bem pequeno, acaba ficando meio feio. No iOS, tudo bem, ele fica normal, fica um tamanho bem legível, mas no MD não fica legal. E essa propriedade eu consigo pegar normalmente, sem precisar utilizar aqui uma variável que o Ionic expõe para a gente. E eu vou pegar no list header o font size de 1.2 rm. E essa unidade de RIM é uma unidade relativa, e ela é relativa ao tamanho raiz do font size da nossa aplicação. Então ela vai ser 1.2 vezes o tamanho da nossa fonte padrão aqui, o tamanho do padrão da nossa aplicação. E no nosso divider eu quero ter aqui um font size de 1 RIM. O padrão dele é um pouco menor, então o divider é bem menor. Eu quero que tenha um tamanho de uma fonte normal. Agora vamos alterar o nosso Ion Shape que temos no nosso card. Eu preciso remover o que eu tenho nele por padrão. Então aqui em receitas page HTML, no nosso Ion Shape, aqui ele está com color de primary. Eu posso remover isso daqui. Vou salvar e voltar aqui no meu global. Para o meu Ion Shape, eu quero que ele tenha uma cor terciária, então ele vai ter aquela cor um pouco mais forte, aquele roxo. Então, Ion Shape, aqui o background dele vai ser aqui num var de Ion color tertiary. O meu color mesmo vai ser então o contraste, então var Ion color tertiary contrast. E eu preciso também alterar a cor da fonte do nosso Ion Icon, porque ele não altera sozinho, só esse color que eu coloco no Ion Shape acaba não valendo para o nosso Ion Icon. Então aqui eu preciso pegar o Ion Icon que tem dentro. Então todo Ion Shape, no caso que tiver um Ion Icon dentro, eu quero também que tenha color. E aqui o color eu pego normalmente, eu não preciso ter aqui um seletor, no caso uma variável, porque ele não é um elemento que tem Shadow DOM. Ele é um elemento comum. E aqui eu passo uma var de Ion Color Tertiary Contrast. Então eu posso até copiar aqui de cima para ficar mais fácil. E aqui tudo certo por enquanto. E por último, para os nossos botões, os que não estiverem com uma cor inline, eu quero que tenha uma cor terciária também. Isso serve para Ion Buttons e para o nosso Fab Buttons também. Então no Fab Buttons aqui, eu posso copiar o tertiary. Então, copio esse tertiary do Ion Shape. E no nosso Ion Fab Buttons, aqui abaixo dele, na declaração, eu vou mudar a cor de fundo. E abaixo, eu quero mudar para os botões.
Então, como eu vou mudar? Eu quero primeiro pegar botões que estejam dentro de um Ion Buttons, que estejam dentro desse container de Ion Buttons. Então, Ion Buttons e um button dentro dele. Qualquer button que esteja dentro de um Ion Buttons e não tenha uma cor setada em line. E também os Ion Buttons separados, sei lá, Ion Buttons que estejam no nosso HTML normalmente soltos, que não estão dentro de um Ion Buttons. Para ele aqui, eu posso colar o tertiary. E aqui eu preciso fazer mais uma coisa. Quando for com o fio de outline, quando ele estiver então só com aquela borda e o fundo não tem nada, eu preciso setar que a nossa cor vai ser tertiary também, senão ele não entra em vigor. Para isso eu pego aqui o seletor de e-comercial para falar que quando um desses Ion Buttons tiver também o atributo de fio citado em outline, então, se eu até colocar por cima aqui, ele mostra para mim de forma mais fácil. Então, quando um Ion Buttons, né, um Ion Button dentro de um Ion Buttons ou Ion Button separado tiver com o fio outline, eu quero passar também o nosso color em tertiary, mas aqui eu vou precisar fazer uma coisinha que nunca é uma boa você utilizar, mas para esse caso aqui não tem jeito, porque o Ionic tem seletores maiores e de importância maior que acabam sobrescrevendo, então eu preciso passar aqui um important. É sempre bom você evitar important no seu CSS, é altamente recomendado não ficar sobrescrevendo as coisas com important, mas para o nosso caso aqui ele tem seletores que estão na raiz, que estão no Node Modules, que está no nosso core ou em algum outro lugar que a gente não consegue ver e não consegue alterar, que alteram, que forçam o comportamento padrão aqui do nosso CSS. Então, para isso, eu vou ter que utilizar o important, infelizmente. E para esses botões, né, eu quero mudar os botões que estão aqui no nosso componente, no caso. Então, receita form, nesse componente receita form, aqui no HTML. Então, qualquer Ion Button que esteja com o color de primary, eu quero remover. Cadê? Ion Button Color Danger. É só o color de primary. O danger eu deixo assim mesmo. E o de warning também. Então aqui, pronto, esses três. Posso salvar aqui. E está tudo certo, já temos o CSS da nossa aplicação pronta. Vamos só precisar fazer alguns ajustes, mas nada demais. Vamos ver primeiro como ficou antes. E depois vamos partir para esses ajustes que eu preciso fazer. E agora eu já tenho aqui a minha aplicação funcionando. Com o meu estilo novo, como dá para ver aqui, meu header ficou então amarelo, meu ship ficou aqui com o tertiary, com a cor também em branco, com o contraste. Aqui se eu clicar para adicionar, pode ver que o cabeçalho ficou aqui certo, só o meu botão que não apareceu, peraí. O meu botão está no contraste, não é o contraste, é o tertiary normal. Eu não posso pegar o contraste porque o contraste do tertiary é branco, então não ia aparecer mesmo. Mas agora aqui, agora está tudo certo, então pegou aqui, quando tiver com outline, ele pega automaticamente essa cor roxa. Então aqui está tudo certo. Só um último ajuste que eu vou precisar fazer aqui. Primeiro que, como eu deixei o list header com a cor de primary, aqui ele deu errado, ele não pode ficar com essa cor. Então vamos fazer esse ajuste primeiro. E para fazer isso, só o que eu preciso modificar é, no caso, no appComponent.css. Eu não vou mexer em nenhum desses CSS aqui, está tudo certo por enquanto. Eu só preciso pegar o Ion List Header e aqui colocar o background em white. Aqui, por ordem de importância dos arquivos, o global ele é o menos importante, ele sobrescreve tudo no caso, mas os arquivos de componente mesmo, eu consigo sobrescrever o global. Então aqui eu estou sobrescrevendo para o meu list header, aqui que eu tenho no meu app component, no meu menu, fique branco, então ele não pega o valor do meu global. Outra coisa que eu quero fazer também é ajustar o size dos botões para ter um default, para ficar um pouco mais espaçado. Em alguns dos botões só no caso, alguns botões estão normais. Então aqui no meu componente receita form, no meu HTML, os botões de exclusão, que tem o color in danger aqui, se eu colocar para procurar, pode ver que eu tenho dois.
eu quero colocar aqui o size dele de default. E aqui também o size dele de default. Porque quando o botão está dentro de um Ion Item, quando ele não fica dentro, né, de um Ion Buttons, dentro de um Ion Item, como eu tenho de outros componentes, aqui, por exemplo, o Ion Buttons, e eu tenho meu botão aqui dentro do Ion Item. Quando ele está dentro do Ion Buttons, o tamanho dele fica normal. Quando ele não está dentro, ele fica de um tamanho menor, ele acaba ficando diferente, tanto que se eu mostrar aqui para você, antes de salvar no caso, se eu entrar numa receita aqui, como pode ver, esse botão está do tamanho normal, ele está espaçado aqui do jeito certo, ele tem um pad entre o texto aqui e o restante do botão, mas esse de exclusão pode ver que não, que ele está bem menor, pode ver que ele é até diferente aqui desse botão de exclusão, olha como ele está maior, está melhor aqui, está mais bem apresentável. Então, quando for assim, quando você está com um Ion Button solto dentro de um Ion Item, você tem que colocar o tamanho dele. Para isso eu tenho o size. O size dele de default vai ser o tamanho normal. Então eu tenho o size small para ficar menor, para ficar do tamanho que ele está atualmente. O default, que fica o tamanho normal, e o large, ele fica um botão grande. Eu posso utilizar esse daqui não só dentro de um item. Qualquer outro lugar que eu tenha um botão, eu posso colocar ele do tamanho que eu quiser. Se eu salvar aqui e voltar agora, se eu colocar para editar receita, pode ver que eu tenho um botão de tamanho normal. Está bem mais apresentável aqui. E finalmente temos o CSS da nossa aplicação feita de forma rápida e fácil. Na próxima aula já vamos começar a trabalhar o back-end da nossa aplicação, ver um pouco sobre o Mongo, sobre o Node e então partir para o GraphQL. Então, até a próxima sessão.